Questão 6 do capítulo 1 do livro Elementos da Matemática, volume 0. Para encontrar o lado de um quadrado de área 36 cm², Zezinho recorreu à seguinte propriedade nos números reais. A raiz enésima de A elevado a N igual a A elevado a N, e por fora aqui, tudo isso elevado a 1 sobre N igual a. Não se esquecendo de que essa propriedade tem certas restrições. Das restrições abaixo, é incorreto afirmar aqui. Então tem 4 restrições corretas aqui e uma errada. Vamos ver qual é. Primeiro, vamos verificar aqui a definição da radiciação, né? Eu coloquei essa definição como uma relação com a potenciação. Você fica fácil de entender. Então, a raiz enésima de A, só um detalhe, é que esse A aqui da definição não é exatamente esse A da questão. O A, na definição, é tudo que está dentro. Então, esse A da definição é já o A elevado a N, mas isso aqui é uma coisa à parte. Então, a raiz enésima de A é igual a B se nós encontrarmos a equivalência com o resultado elevado ao índice, dando o A. Isso daqui vale se o N for par, para todo A maior ou igual a zero, apenas para o positivo ou nulo. Mas se o N for ímpar, vale para todo A real. Vamos verificar isso aqui. Eu coloquei os casos possíveis para N par, então 2, e para N ímpar, 3. Então aqui, nulo, positivo, negativo, nulo, positivo, negativo. Raiz quadrada de zero é zero, seguindo a definição aqui. Pois, se eu pegar zero ao quadrado, eu encontro daqui de dentro. Então tá certo. A raiz quadrada de 4 é 2, pois se eu pegar 2 e elevar ao índice, eu encontro esse aqui de dentro, certo? A raiz quadrada de menos 4 não existe, pois não existe um x real tal que, se eu pegar esse x elevar ao quadrado, dê menos 4. Não existe um x real que satisfaça essa condição, né? Então, se o n é par, o A pode ser zero ou positivo. Agora vamos verificar para o n ímpar. Raiz cúbica de zero é zero, pois zero ao cubo dá zero. Então, se eu pegar zero e elevar ao índice, dá esse número aqui de dentro. Raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 elevado ao índice, 3 dá 8. Aqui. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 elevado ao índice dá menos 8. Aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Esses dois aqui dá menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, pode ser nulo, positivo ou negativo, se n ímpar. Então, fiz esse contexto aqui antes, né? Outra coisa que ainda pode ajudar, para quem já estudou, é a definição de módulo. Aqui eu escrevi 2 pontos igual. Essa notação significa que o que está desse lado é a definição do que está aqui. Eventualmente, também pode ser usado assim. Eu poderia colocar as sentenças de um lado, igual 2 pontos, módulo de x. Aí isso significaria que essa parte é a definição dessa. O módulo é uma ferramenta matemática que deixa algo positivo. Direto, sem justificativa. Quer dizer, sem precisar justificar. É uma ferramenta para isso. Aí quando nós formos usar em alguma situação, a gente usa o módulo dando uma justificativa, né? Por exemplo, quando a gente faz cálculo de área. Aqui, se a área é 36 cm², quando a gente vai encontrar um lado, esse lado não pode ser negativo, né? Então em geometria a gente trabalha muito com módulo, para medir distância, coisa mais. Agora, aqui está falando de propriedades, não é um capítulo de módulos exatamente. Então, propriedades. Aqui eu coloquei uma raiz de índice par, o índice 2 ali. Se eu tentar operar com essas propriedades, seguindo tudo certo, eu vou encontrar que a raiz quadrada de x ao quadrado só pode ser o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, ou vai ser menos x se o x for menor do que zero. Esse menos x não é que o resultado de uma raiz quadrada seja negativo. É que o resultado de uma raiz quadrada vai ser o oposto, esse sinal de menos significa o oposto, de um x negativo. Então o oposto de um x negativo é um x positivo.
Quando eu entendo isso, por transitividade entre essa equação e essa, eu escrevo que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Então, isso também já me mostra que quando o índice é par, nesse caso eu fiz para 2, mas para qualquer índice par vale também, eu vou encontrar isso, aplicar a transitividade também. Então, para o índice par, a raiz quadrada, ou a raiz enésima de x elevado a n, é igual ao módulo de x. Isso eu posso justificar aqui pelas propriedades da seguinte forma. A gente viu em exemplo que o número aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Esse n, se ele é par, claro, isso para o índice da raiz par, né? Se o índice da raiz for ímpar, aí está liberado tudo. Se esse n aqui é par, ele já garante que tudo aqui dentro seja maior ou igual a zero. O n par. Então, isso daqui é válido para o n par, né? Porque o n par está garantindo o que a gente pediu, que é maior do que igual a zero, que está pedindo na definição. Se eu, por exemplo, daqui, se eu pegar a elevado a n, isso daqui é elevado a 1 sobre n, e uso uma propriedade de potência e escrevo que a elevado a 1 sobre n, isso daqui é elevado a n, isso daqui, apesar de estar certo como propriedade para alguns números, não vale para todos. Porque na hora que eu fiz isso, eu tenho uma situação de um número negativo para esse azinho aqui menor do que zero, elevado a um expoente fracionário. Isso não pode. Quer dizer, um expoente com uma fração menor do que 1. Vamos voltar aqui novamente para deixar tudo bem explicado. Se eu tenho esse a aqui agora, que é menor do que zero, por exemplo, a igual a menos 2, não é nenhum problema ter uma raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, porque nesse caso tudo que está aqui dentro, menos 2 ao quadrado, é maior do que zero. Então é válido. O que eu posso fazer aqui? É válido eu pegar isso e escrever menos 2 ao quadrado, isso aqui tudo elevado a 1 meio. Tudo certo até aqui. Aí a partir desse momento, se eu pego isso e troco, então eu fico com menos 2 elevado a 1 meio. Isso aqui é elevado ao expoente 2. A partir desse momento, isso daqui é diferente. Quer dizer, essa parte aqui nem existe. Está errado. Porque agora, esse expoente par que estava garantindo o caráter positivo aqui dentro, ele saiu. Então, na hora que eu fizer essa troca, eu não tenho mais a garantia. Quer dizer, eu sei que não é positivo aqui dentro. Não é nenhum número real. Então, quando eu fiz essa troca, apesar de que a propriedade, em certas ocasiões, permite, aqui é uma das que não pode fazer isso. Certo? Tem restrições. Porque na hora que eu fiz isso, eu perdi o caráter positivo aqui dentro. Se eu perdi, eu não posso seguir por esse lado. Concluindo tudo isso, eu coloquei várias formas de explicar, né? Ainda coloquei exemplos. Então, se A, vamos diretamente agora para a resposta da questão. Se A maior ou igual a zero e N ímpar, A maior ou igual a zero. A maior ou igual a zero, N ímpar pode tudo, né? A propriedade é válida. Certo. Tem 3 certos e uma errada. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 4, pois 4 ao quadrado é igual ao que está aqui dentro. Agora, se A menor do que zero e N par, é a situação que não vale. A menor do que zero e N par. Por quê? Aqui dentro, o menos 4 ao quadrado é positivo. Dessa forma aqui, ó, o menos 4 ao quadrado. Tudo isso é positivo. Tá certo. Só que a partir do momento que eu simplifico aqui, eu preciso colocar em módulo. Se eu for colocar só a expressão lá de dentro, vai ser o menos 4 em módulo, que é igual a 4. Aqui onde tem N ímpar, é a situação mais fácil, né? Que fala par, par e par. Quando for ímpar, tá liberado tudo. Então isso que é válido. Sem muita justificativa. D. Aqui tá falando que é diferente de menos 4. Então, se é diferente de menos 4,
A gente viu agora aqui que é o módulo, né? E o módulo de menos 4 é 4. E realmente, menos 4 é diferente de 4. Tá certo também. Então, certo, certo, certo. E aqui é o caso em que está errado, gabarito letra B. Um último comentário, eu dei várias voltas nessa questão porque quando a gente fala de propriedades, esse daqui é realmente o caso mais clássico de erros em relação à potenciação com números reais. E a relação de potenciação e radiação. Então, por isso que eu deixei isso bem fundamentado aqui, de várias formas. Um último comentário que eu tenho a fazer em relação à própria estrutura da questão é isso daqui. Mesmo que nós não saibamos do conteúdo, dá para ir bem em uma questão da seguinte forma. Aqui tem duas sentenças contraditórias. Por exemplo, A menor que zero e N par, isso se repete aqui, ó. A menor que zero e N par. Um fala que a propriedade é válida, outro fala que a propriedade não é válida. É impossível os dois, ao mesmo tempo, estarem certas. As duas sentenças estarem certas. Se isso é impossível, quer dizer que uma das duas está errada. Então, eu já não preciso me preocupar com A e com C. Porque eu encontrei duas sentenças que se contradizem. Não tem como. Aqui perde a incorreta, né? Uma das duas está errada. Se eu sei que uma das duas está errada, automaticamente essa está certa e essa está certa. Se a questão foi bem elaborada, né? Se ela não vai ser anulada. Então agora eu só preciso escolher entre uma das duas. Se eu não soubesse nada desse assunto, eu já teria 50% de chance de acertar. Então, fiz todos os comentários que eu achei pertinente aqui. Por essa questão é isso.